James, while John had a better effect on the teacher. Isso fez sentido pra você? Me tocou profundamente. O que foi? Não entendeu? Poxa, me pareceu tão claro. Ah, já sei o que é. A frase está sem pontuação. Que tal agora? James, while John had a better effect on the teacher. Ainda não captou a mensagem? Talvez a gente precise de um pouco mais de ajuda para entender isso aí, né? Bom, todo mundo sabe que em inglês nós temos verbos principais e verbos auxiliares, certo? Os verbos auxiliares, como o próprio nome diz, estão aí para ajudar o verbo principal. Eles não têm como existirem por si só. Já o verbo principal, como o nome diz, é o protagonista da frase. É ele que vai dar o sentido naquilo que a gente está falando. Então, na pergunta do present simple, do you think English is difficult to understand? Nós temos o verbo do como auxiliar e think como verbo principal. Também acontece muitas vezes de o nosso verbo auxiliar e o principal serem o mesmo, como por exemplo na frase I don't do my homework on weekends. Ou Aren't you being a little silly? Nos perfect tenses, sendo esses o present perfect, past perfect e future perfect, tanto simple quanto continuous. Todos esses tempos verbais utilizam o have ou alguma variação desse verbo como verbo auxiliar. I have worked in a bank before. E a gente pode, é claro, ter uma situação na qual o verbo principal também é o verbo have. I have had many difficulties with learning English. Só que, se a gente voltar naquela frase que parece nonsense, lá do início do vídeo, a gente vê que ela tá cheia de had e não have. E um monte de had, um seguido do outro. Isso não é uma coisa que parece fazer muito sentido, né? Na verdade, ela faz. Só que para ela fazer sentido, a gente primeiro precisa ter certeza de que a gente entende o past perfect. So yesterday, my girlfriend arrived with Japanese food, and you know I love Japanese food, right? But I ate dinner before that, so she ended up eating all of it by herself. Oh, I see. So you had dinner by the time she got home, right? You had dinner before she arrived. Vamos entender o que rolou aqui? Primeiro, tudo isso rolou ontem, yesterday. Ou seja, já está no passado. A namorada do rapaz chegou, só que ele já tinha jantado. Ou seja, nós temos dois eventos que aconteceram no passado, só que um aconteceu primeiro, ele jantar, e o outro depois, que foi a namorada chegar. E é por isso que o outro rapaz, também representado por esse que vos fala, falou You had dinner before she arrived. Ele usou o past perfect nessa frase, bem aqui. A gente usa esse tempo verbal para indicar que um evento ocorreu antes de outro evento que também está no passado. Por isso eu gosto de chamar ele de passado do passado. Past of the past. Então, antes de passar para a nossa frase principal lá do começo do vídeo, vamos só ver mais alguns exemplos de past perfect, para ver se a gente realmente entende o assunto. Vai ser importante, trust me. When I got to the office, I realized I had left my keys at home. I got to the office aconteceu depois. Past simple. I had left my keys at home aconteceu antes de eu chegar no escritório. Past perfect. By the end of 2015, I had already graduated from college. End of 2015, passado. I had graduated from college aconteceu antes do fim daquele ano. Past perfect. Então, se você parar para pensar na nossa frase lá do início do vídeo, a gente percebe que na verdade ela é só uma frase com um monte de past perfect em sequência, no qual o verbo principal da frase também é o had. Bom, a frase usa alguns malabarismos sintáticos, por assim dizer, para deixar esse monte de had um seguido do outro, mas na verdade sim, a frase gramaticalmente está correta, desde que a gente escreva ela com a devida pontuação, dessa forma. E para compreender isso, eu quero que você imagine a seguinte situação. Você é um professor em um belo dia de aula com os passarinhos cantando lá fora. E você tem dois aluninhos, o James e o John. Você está ensinando past perfect para os seus aluninhos. E você pede para eles montarem uma frase para descrever a seguinte situação. Um homem não pôde ir viajar, pois ele tinha tido uma gripe no dia anterior. O John, que ainda não tinha compreendido 100% o past perfect, afinal, ele não assiste os vídeos do Universo English, escreveu The man had a cold. Já o James, mais rápido no gatilho e também escrito no Universo English, disse The man had a cold. Ou seja, o James usou o past perfect. O professor olhou para a frase do John e disse I think we need to improve that. Na frase do James, ele falou Very good, James. Congratulations. Se você conseguiu entender o contexto até aqui, a gente já tem tudo que a gente precisa para montar a nossa frase e também compreendê-la. Let's go? Bom,
Analisando isso aqui, a gente percebe que na verdade se tratam de duas frases diferentes, separadas por um ponto final. Então, vamos começar destrinchando a primeira delas. James, while John had. Aqui, a gente só está comparando as frases dos dois alunos. Basicamente, estamos dizendo, numa tradução livre, que o James, enquanto o John tinha escrito had, tinha escrito had. Como eu falei, a frase usa alguns recursos sintáticos para deixar todos os had juntos. Uma outra forma, talvez mais natural de se escrever essa frase, seria while John had, James had, que em português ficaria: enquanto John tinha escrito had, o James tinha escrito had. Para dificultar ainda mais a compreensão, veja que a gente nem usa o verbo para escrever, ou algo equivalente, que seria o write, e no caso da frase, written. E sim o próprio verbo had, como substituto genérico. A segunda frase, had a better effect on the teacher, é mais simples de entender. A gente só está dizendo que o had causou uma impressão melhor no professor, pois estava correto. No fim das contas, a frase inteira significa algo como: o James, enquanto John tinha escrito had, tinha escrito had. Had tinha causado uma impressão melhor no professor. Ainda é bem possível que, mesmo com esse vídeo, essa frase não tenha feito muito sentido na sua cabeça. Isso é normal, principalmente se a ideia de verbos auxiliares e verbos principais sendo o mesmo verbo numa frase ainda te confunde um pouquinho. That's normal. E essa frase foi feita para ser confusa mesmo. Tá bom, mas então para que serve essa frase exatamente? Bom, ela serve primeiro para demonstrar as ambiguidades da língua e também o quanto a pontuação é importante. Punctuation is everything. Então, se você puder extrair apenas uma coisa desse vídeo, que seja isso: pontuação correta importa. Mas se além disso você também conseguiu entender o uso correto do past perfect, excellent. E existem outras frases parecidas que a gente pode construir, like this, e que constituem verdadeiros desafios de pontuação. Se você gostou desse vídeo e se você quiser que eu faça mais vídeos parecidos, de repente analisando essa frase que eu coloquei por último aqui, dá um like nesse vídeo e se inscreve no Universo English para você ficar ligado nos próximos vídeos, tá bom? E comenta aí embaixo se você conseguiu fazer sentido dessa frase que eu coloquei aqui por último. Mas por hoje é só isso, bye bye!